Para você acompanhando o canal A Bordo Notícias, bem-vindos a bordo. Presta atenção aqui, que aqui tem uma bomba contra o ministro Dias Toffoli. JF pagou 11 milhões à advogada que transferiu 3 milhões e meio a comprador do Tayaya. Relatório do COAF indica que repasses a escritório com baixo faturamento e transações como a de alto risco para lavagem de dinheiro. Há uma possível propina aqui e pode pegar Dias Toffoli pelo pescoço. Empresas mantidas pela holding JF, grupo sob controle dos irmãos Joesley e Wesley Batista, transferiram 11 milhões e meio de reais a um escritório de advocacia em Goiânia. Segundo o relatório do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o documento indica incompatibilidade entre os valores movimentados e o histórico financeiro da empresa. Segundo o jornal Estado de São Paulo, que divulgou isso ontem, divulgou que as informações, o escritório pertence à advogada Maísa de Maio Marciano e registrava faturamento mensal de cerca de 9 mil. O endereço informado corresponde a uma sala compartilhada no setor sul, na capital do Goiás, Goiânia, onde há oferta de serviços como locação de espaço e endereço fiscal. O alerta partiu de uma agência do Cicobi em fevereiro de 2024, com base nas movimentações de conta da advogada. O relatório do COAF afirma que não houve apresentação de documentos que justificassem as transações e classificou o caso como alto risco para lavagem de dinheiro. A JBS transferiu 8 milhões ao escritório de Maísa em 15 de dezembro de 23. 3 dias depois, a JF Investimentos repassou outros 3 milhões e meio à mesma banca. No mesmo dia, a advogada transferiu 3 milhões e meio ao advogado empresário Paulo Humberto Barbosa. Tanto a JBS quanto a JF Investimentos integram o grupo JF. No dia do recebimento da JBS, o escritório de Maísa também transferiu 6,9 milhões ao BK Bank. O COAF identificou a empresa como destinatária dos recursos. Todas as transações processadas por meio de sua plataforma são devidamente identificadas e registradas nas contas individualizadas dos clientes, com origem, destino dos recursos, garantindo elevados padrões de transparência e rastreabilidade, é o que declarou o BK. Presta atenção, tem aqui, ó, a equipe da Band News TV, eu sempre confundo às vezes com rádio, mas é a Band News TV. Eles explodiram tudo, presta atenção, o repasse de 11 milhões da JBS e a JF a um pequeno escritório de advocacia. O escritório declarava um faturamento de 9 mil por mês. Quantos meses não iria para poder arrecadar 11 milhões, hein? Olha só, esse pequeno escritório de Goiânia repassou parte do valor ao advogado que comprou parte do Tayaya, comprou do Dias Toffoli parte do Tayaya. Isso aconteceu 2 dias antes do ministro anular as multas da Lava Jato aplicadas ao irmãos Batista. Para. Você entendeu? Você entendeu? Hã? Você entendeu? O Brasil é o país das coincidências. Presta atenção. 2 dias antes do Dias Toffoli anular uma multa contra o grupo JBS, o JBS transfere um dinheiro para um escritório pequenininho lá de Goiânia. Esse escritório
transfere o dinheiro para um advogado e esse advogado compra parte do taiaiá do Dias Toffoli. Meu Deus do céu! Meu Pai eterno. Vamos então à reportagem aqui da Band News para você acompanhando aqui o nosso canal. Bora lá. Envolvendo uma advogada de Goiás e empresas do grupo JF. Os repasses feitos em poucos dias levantaram suspeitas e indicam conexões com outras investigações, incluindo negócios ligados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O que chama a atenção é o seguinte: 11 milhões de reais é o valor. Só que o escritório, antes desse repasse, faturava 9 mil por mês, Cláudio Humberto. Exatamente. São dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que monitora movimentações financeiras fora do padrão, digamos assim, né? E verificou-se isso, que esse escritório de advocacia modestíssimo funcionava, inclusive, numa espécie de coworking, um lugar onde se alugam escritórios por hora. Portanto, assim, nem sequer tinha a sua própria banca estabelecida, advogada modesta, que não, enfim, não há serviços prestados, aparentemente, né? Pesquisas realizadas pelo jornal Estadão, enfim, nos sites da Justiça, não indicam qualquer interferência ou participação dessa advogada em nenhuma das ações do grupo JF e JBS. O fato é que foram operações triangulares, né, para que o dinheiro chegasse ao seu destinatário final, que era Paulo Humberto Barbosa, que é exatamente o advogado que acabaria comprando a parte da Maridit, empresa da família do ministro Dias Toffoli, naquele resort de luxo Taiaiá. E é isso aí que torna tudo muito estranho. O fato é que esses pagamentos, essas transferências, foram realizadas em dezembro de 2023. Foram feitas em 2 parcelas, ou pelo menos chegou ao destino em 2 parcelas. Tem outras figuras, foram operações triangulares. E aí o detalhe é que a conclusão, quer dizer, os 11 milhões e meio foram efetivamente pagos na sua totalidade 2 dias antes da assinatura pelo ministro Dias Toffoli da dispensa ou da anulação ou suspensão do pagamento de multa de 10,3 bilhões de reais, multa que confessada, admitida pelo grupo JF e JBS em acordo de leniência firmado na ocasião com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Confessaram terem cometido crimes, terem subornado autoridades do governo do Partido dos Trabalhadores, etc. e tal, e com isso, entre outras questões, se comprometeram a pagar essa multa de 10,3 bilhões de reais. E para choque geral da nação, naquela ocasião, dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli simplesmente suspendeu o pagamento desse valor. E isso aconteceu precisamente 2 dias depois desses depósitos para o advogado que receberia o dinheiro com o qual comprou ou teria comprado a parte da Maridit no resort Taiaiá. Essa questão foi um choque aqui em Brasília, porque, afinal de contas, nunca se chegou tão próximo de uma denúncia bastante grave contra o ministro, ou pelo menos de uma investigação que precisa ser feita, né? Porque pode ser uma grande coincidência tudo isso. Também pode ter sido coincidência o fato de que, na ocasião, a então esposa do ministro advogava para o grupo JF e JBS. Enfim, pode ser tudo uma enorme coincidência, mas de qualquer maneira, como se trata de poder público e agentes públicos, e com essa relevância, o que se defende é a apuração. O problema é que, para isso, a Procuradoria-Geral da República, chefiada por Paulo Gonet, é que tem que ter a iniciativa da investigação, e ele já deu sinais muito claros de que não fará isso. Ok. Ok. O ministro da PGR, né? O PGR acabou de anular aí uma investigação contra o Gilmar Mendes. Ele vai investigar o Dias Toffoli. Meus queridos, como o jornalista aí da Band News estava comentando, o que nós estamos vendo nessa situação é simplesmente muito esquisito. Você tem a JBS fazendo um pagamento a um escritório minúsculo de Goiânia, um escritório que está numa localidade que você pode, por exemplo, alugar de maneira provisória. Sabe, existem algumas pessoas que fazem uns empreendimentos que você pode alugar um escritório por hora, por exemplo. Digamos, você é home office e de repente você vai receber lá no seu escritório um empresário e você não quer levar lá para sua casa, meu. Você aluga um escritório por hora. E de repente você tem ali, né, um pacote fechado para você trabalhar 2 horas no escritório, o resto eu trabalho de casa. Em casa eu tenho uma biblioteca, em casa, né, eu tenho a facilidade de trabalhar em casa. Então eu alugo esse escritório 2 horas por dia, que é para mim receber um cliente ou outro uma vez ou outra. E aí o que acontece? Aí muda, né, o endereço do escritório para esse lugar.
Então é um escritório minúsculo, que não tem estrutura nenhuma. O próprio escritório é em um local desses escritórios que são compartilhados, porque se você aluga 2 horas à tarde, vem alguém e aluga 2 horas ao meio-dia, 2 horas de manhã, e assim sucessivamente. E aí o que acontece? Um escritório minúsculo recebe uma quantidade de dinheiro, manda para outro advogado, o advogado compra uma parte do taiaiá do ministro Dias Toffoli, 2 dias antes do Dias Toffoli anular uma multa bilionária contra os irmãos Wesley e Joesley. Você está entendendo? Está conseguindo conectar? Você está conectando o assunto? Depois de amanhã, o Dias Toffoli anulará uma multa da JBS. Hoje, o advogado que recebeu um dinheiro de um escritório de advocacia que o JBS pagou, meu irmão. O JBS paga um escritório em Goiânia, um minúsculo, com um faturamento de 9 mil reais por mês. Esse escritório transfere parte do dinheiro para o advogado. O advogado, 2 dias antes do Dias Toffoli livrar a JBS, vai lá e compra do Dias Toffoli parte no taiaiá. Para explicar melhor, nosso querido Dr. André Marcília explodindo tudo sobre esse assunto, pegando fogo, agitando Brasília, tá bem? O nosso querido André Marcília, ele postou esse vídeo ontem, por isso que ele fala que saiu ontem, mas saiu hoje, né? Mas não foi hoje, foi ontem, tá bem? Então vamos acompanhar o Dr. André Marcília aqui no nosso programa. Toffoli é encurralado por uma nova bomba. A novidade é que uma propina pode ter alcançado o ministro Toffoli. É disso que se trata a capa do Estadão de hoje, dia 27, segunda-feira, mostrando uma cadeia de pagamentos, uma série de pagamentos que podem ter chegado no ministro Toffoli diretamente. É isso que eu vou destrinchar agora com vocês nesse vídeo. A capa do Estadão traz a informação de que a JBS, a empresa dos irmãos Batista, simplesmente transferiram em dezembro de 2023, e guardem essa data, eu vou te mostrar por que essa data é importante. Eles transferiram nessa data o total de 11,5 milhões de reais ao escritório de uma advogada de Goiânia, que compartilhava a sua própria sala e tinha um faturamento mensal de 9 mil reais. Então ela recebeu 11,5 milhões de reais, ela recebia em geral 9 mil, quer dizer, óbvio que não faz o menor sentido, e ela, no mesmo dia que recebeu esse dinheiro, transferiu 3,5 milhões para o advogado PH Barbosa, Paulo Humberto Barbosa. Em 2025, Paulo Humberto Barbosa foi o comprador de uma cota do resort taiaiá do ministro Toffoli. E aí é que está. Essa advogada começou a ter sobre ela uma suspeita pelo COAF, que teve acesso aos relatórios de movimentações financeiras dela, teve uma suspeita de lavagem de dinheiro, e eles começam a puxar o fio e passam a chegar no ministro Toffoli. Eu te disse que para guardar a data de dezembro de 2023. Por que eu te pedi para você guardar essa data? Porque foi em dezembro de 2023 que a mulher do Toffoli, advogada em um outro caso, para a própria JBS, para a própria JEF. E também nesse dezembro de 2023, nessa época, é que o ministro Toffoli deu uma decisão monocrática, suspendendo uma dívida de 10,3 bilhões da empresa JEF na Operação Greenfield. Então vocês percebem? Em 2023, a mulher do Toffoli advoga para a JEF, dos irmãos Batista. O Toffoli dá uma decisão monocrática que suspende uma dívida da empresa de 10,3 bilhões. E ao mesmo tempo, a advogada de Goiânia recebe 11,5 milhões
justamente da mesma empresa e vai repassar adiante isso ao próprio Toffoli algum tempo depois. Meus caros, a suspeita do COAF a respeito dessas movimentações financeiras é de que pode ter havido lavagem de dinheiro. Nós podemos estar diante, portanto, de um crime atribuído até mesmo ao ministro e a todas essas demais pessoas envolvidas nesse caso, a um crime de corrupção passiva, o artigo 317 do Código Penal, que é quando você recebe uma vantagem indevida e é funcionário público e, claro, não deveria receber essa vantagem, não tem razão para receber essa vantagem. A empresa do PHB, né, o PH Humberto, né? Ele também, tá? O Paulo Humberto, ele também recebeu posteriormente em 2025 mais 25,9 milhões da própria JEF. Essas informações também são do COAF. Portanto, meus caros, a coisa aqui vai ficando travada para o Toffoli e a gente tem uma situação muito peculiar. Não apenas é possível que se em algum momento se atribua a possibilidade de corrupção passiva como um crime eventualmente cometido pelo ministro, e vale dizer que a Polícia Federal já há algum tempo tem dito que pode ser uma linha investigativa a atribuir ou imputar ao ministro Toffoli o crime de corrupção passiva. Não é a primeira vez que isso aparece. Agora a gente entendeu o desenho, vocês percebem? Vem a JF, entrega para uma advogada um dinheiro que ela não deveria receber, esse dinheiro vai para esse Paulo Humberto, esse Paulo Humberto devolve de alguma maneira, comprando uma cota do Tayaya, devolve para o Toffoli. E o Toffoli suspende uma dívida de 10,3 bilhões da empresa que fez com que esse dinheiro chegasse nele. Isso tudo pode sim ser uma linha, uma cadeia bem clara de corrupção passiva e, portanto, nós estamos aqui, claro, no terreno da investigação, não estamos dizendo que é, mas que pode ser um crime de corrupção passiva. Agora, o que é, e certamente deveria ter acontecido, é o Toffoli com a sua mulher advogando para a JF. Ele não poderia, em 2023, ter suspendido essa dívida de 10,3 bilhões. Deveria ter se declarado suspeito para tratar desse caso e não o fez. Então a gente tem aqui uma suspeição clara e a gente tem uma possibilidade, não é? A gente tem que tratar no terreno da possibilidade de uma atribuição, uma imputação em algum momento de até mesmo corrupção passiva ao ministro. A coisa vai fechando, o cerco vai fechando, o caso do Resort Tayaya vai ficando cada vez pior e tudo isso porque a gente teve acesso a esse relatório, importante relatório do COAF. É exatamente esse tipo de informação que o ministro Moraes não quer que nós tenhamos. O que o ministro Moraes fez nas últimas semanas foi fazer com que os relatórios de inteligência do COAF não mais sejam compartilhados com ninguém. Essa foi a decisão dele, criou uma imensa burocracia para que esses relatórios cheguem à polícia, cheguem ao Ministério Público e etc, e que ministros fiquem blindados com isso. É exatamente essa informação, ou esse tipo de informação que o STF não quer que a gente saiba. Mas a gente vai sabendo, a gente vai porque não tem como segurar. É uma onda gigantesca contra o STF que está vindo pelos absurdos que eles têm cometido nos últimos meses. Eles estão destruindo a instituição. Não são as pessoas que estão criticando, e sim eles que estão destruindo com esse tipo de postura. Meus amigos, vamos ver agora onde que isso vai dar. Que a Polícia Federal tenha capacidade, autonomia, independência para fazer essas investigações e, claro, que isso seja também levado com a maior seriedade do mundo pelo próprio ministro André Mendonça, que é quem está à frente dessas investigações. Muito bem, meus queridos. Siga lá o Dr. André Marcílio em suas redes sociais, conheça o canal dele no YouTube e também no Instagram. Meus amores. João, negócio que tá ficando feio, hein? Rapaz do céu. Ô meninos, né? Os intocáveis. E o Zema, né? Vô, Zema, faz um videozinho, Zema, desse esquema, Zema. Pega os fantochezinhos, bonequinhos, e eu vou repetir aqui o porquê que você tá vendo aqui a carinha do Zema, a carinha do Dias Toffoli, do Joesley e do Wesley Batista. Vou repetir para você aqui, né, sendo bem didático mesmo, assim como se eu estivesse dando aula, né, numa sala de aula para crianças com 5 anos. Aparece o JBS, dá um dinheiro para um escritório que nem endereço tem,
É um escritório daqueles que alugam escritório ou ponto, né? Por o prédio, aluga ali a sala, isso é sala, aluga a sala por hora. Então, a JBS manda 11 milhões para um escritório pequeno, que nem tem endereço oficial, aluga, né, uma sala por hora, que são aqueles escritórios que você aluga por hora. Esse escritório paga um valor para o PH, que é o Paulo Henrique alguma coisa, que é um advogado, e o advogado compra uma parte do ministro Dias Toffoli do Resort Taiaiá. Pá, comprou, 2 dias depois, o ministro Dias Toffoli pega a JBS e dá para a JBS a liberdade para não pagar uma multa bilionária aos cofres públicos desse Brasil. Simples assim. O pior, a esposa, à época, a esposa do Dias Toffoli era a advogada do caso. Precisa repetir? Não, né? Precisa repetir? Não. Só para contextualizar, isso precisa ser investigado. O Brasil é o país das coincidências e tudo pode não passar de uma coincidência. Tudo pode não passar de uma coincidência. Só que presta atenção. Já era esquisito pra caramba, olha pra mim. Já era esquisito pra caramba, e a gente já falava disso, que o advogado da JBS comprou parte no resort do Toffoli 2 dias antes do Toffoli dar causa ganha à JBS. Aí agora o que a gente descobre? Que o dinheiro que veio da JBS por um escritório que fatura 9 mil por mês, do escritório JBS, foi para o outro advogado, que é o PH, e esse advogado é o que comprou a parte no resort do ministro Dias Toffoli, que 2 dias depois liberou a JBS. É estranho. Aliás, é muito estranho. Aliás, é estranho pra caramba. Não é? Mas, como eu disse pra você, aqui no país da ordem e progresso, existem muitas coincidências. Não é? Então, a gente não pode afirmar nada. É apenas aqui, no campo das ideias. Nada comprovado. Tá bem? Aliás, tem um relatório do COAF, né? O André Marcília lembrou da situação do COAF, porque o que o COAF faz? Ele tá de olho nas movimentações financeiras. Um escritório que ganha 9 mil por mês, de repente recebe 11 milhões, o COAF faz o seguinte, emite um alerta. Tá bem? A partir desse alerta, a Polícia Federal iniciava investigações. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o COAF continua trabalhando, continua identificando, mas ele não pode provocar uma investigação. Digamos, iniciou uma investigação contra um escritório que recebe 9 mil por mês, mas, sei lá, de outra forma descobriram que o escritório recebeu um valor de 11 milhões. Aí a Polícia Federal vai no COAF, recebeu mesmo? O COAF recebeu. Mas não pode ser divulgado, não pode ser iniciado uma investigação como agora. Como é que funciona? Funcionou até agora. COAF tá lá, trabalhando. Opa, o Fábio aí, o gordinho, né, diz que ganha 2 mil por mês, mas acabou de receber um pagamento aí de 11 milhões. Aí, pá, a Polícia Federal vai investigar, né? Agora pro Xande não, acabou, o Alexandre não deixa, é isso aí, tá bem? Vamos às bombas? Vamos às bombas, tem muita bomba hoje no nosso programa. Para você estar chegando agora, gente, não esqueça do like, ajuda o meu canal, o like é o combustível, sem o like o canal afunda. E se você puder colaborar financeiramente falando, esse é o nosso Pix, vai ficar aqui. Não tem o Pix, Fábio, aqui do lado tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica,
Tudo para você não falar, eu não tenho Pix, não vou te ajudar. Pode ajudar, se você puder, não tem desculpas. Tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem aqui também o nosso Pix, tá bem? Eu não sei lidar no caixa. Tira um print, tira uma foto da tela e aí na hora que você for no caixa, pede para alguém fazer o depósito. Tá bem? É muito simples para você ajudar o programa. No Pix é instantâneo, você já me ajuda, já deixa o gordinho feliz, eu já agradeço você aqui durante o nosso programa. Faça isso, por favor. Vamos à próxima bomba? A próxima bomba é bomba. Eita, entrou rasgando a música aí. Polícia Federal decide devolver credenciais a agente americano. Decisão ocorre após medida de reciprocidade e a reavaliação da proposta brasileira à expulsão de delegado brasileiro dos Estados Unidos. Espera aí que eu vou te explicar. O Lula, como diz no interior, mijou para trás. Faz tempo que eu não ouço essa, hein? Mijou para trás. O que aconteceu? Os Estados Unidos expulsou o nosso policial federal que atuava dentro dos Estados Unidos em parceria com o ICE. Acusado do quê? De fraude no sistema do ICE. Naquele caso do Alexandre Ramagem. Aí aqui no Brasil o Lula falou, vai ter reciprocidade. Aí o que acontece? Usaram a tal da reciprocidade, pegaram dois, ou um, né? Me falaram, uma hora é dois, uma hora é um, mas tá. Pegaram um agente americano, do nada, sem o cara ter feito nada errado, falaram, é o seguinte, você não tem mais credencial. E o Lula também tirou o visto. E aí o que acontece? O Lula, como eu disse no começo, ele mijou para trás, ele arregou. E foi uma arregada daquelas, tá? Gente, mas a reciprocidade, o que os Estados Unidos alegaram? Ele cometeu um crime nos Estados Unidos. Aí a reciprocidade, ela não deveria ser assim, o agente cometeu um crime? A reciprocidade, a China taxa o Brasil em 50%, o Brasil taxa a China em 50%. Mas aí, o soldado, o agente da Polícia Federal cometeu um crime lá, aí pega um inocente aqui e pé na bunda dele? Isso é justiça, Lula? É a justiça de vocês, né? SBT News, vamos lá. O SBT News, apuração da nossa analista Basília Rodrigues, que já está conosco, porque a Polícia Federal decidiu nesta segunda-feira devolver as credenciais de um agente americano que foi inicialmente punido como forma de resposta à expulsão do delegado brasileiro Marcelo Ivo, que atuou na detenção de Alexandre Ramagem. Naquele caso, então, envolvendo o ex-deputado preso na Flórida, em Orlando, na Flórida, dias atrás, e que acabou tendo toda uma reviravolta que a gente acompanhou muito de perto. Basília, traz pra gente, então, as suas informações. Boa noite, bem-vinda. Oi, tudo bem, Marina, Celso? A informação que a gente traz aqui em primeira mão é de que o governo brasileiro decidiu devolver as credenciais de um agente americano que inicialmente foi punido depois da expulsão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, dos Estados Unidos. Essa informação acaba de chegar aqui a nós do SBT News. Foi avaliado que era caso de olho por olho, dente por dente, de devolver essa medida de expulsão dos Estados Unidos na mesma proporção. É porque até então a PF havia retirado as credenciais de dois agentes. Então agora limitou a uma pessoa apenas, um único representante do governo de Donald Trump, que inclusive já até deixou o Brasil na semana passada após determinação do Itamaraty, em nome do governo brasileiro, que evocou o princípio da reciprocidade. Então houve entendimento de que, como o governo dos Estados Unidos acabou expulsando um delegado da Polícia Federal brasileira, não caberia a retirada das credenciais de dois agentes americanos. Então, um por um. Agora você tem um agente americano punido, ele não mora mais no Brasil, não trabalha mais aqui, e hoje, por decisão da cúpula da Polícia Federal, um outro agente americano que inicialmente havia perdido as suas credenciais foi reabilitado. O que isso significa? Ao ter as credenciais devolvidas por decisão da cúpula da Polícia Federal, este agente, que não teve o nome divulgado, poderá voltar a ter acesso ao prédio da sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele trabalha com o Serviço de Imigração americano, o ICE, foi o primeiro agente da polícia, o primeiro agente americano punido pela PF tão
logo chegou a informação aqui via redes sociais de que os Estados Unidos estavam decidindo pedir a saída, a expulsão do delegado Marcelo Ivo após o envolvimento dele na prisão ou detenção de Alexandre Ramagem. Este primeiro policial punido, portanto, agora terá devolvida a sua credencial, ele volta a trabalhar normalmente aqui do Brasil. Isso ocorre porque depois o Itamaraty acabou definindo por outros critérios o nome de um outro representante do governo de Donald Trump, que também trabalhava como um agente policial aqui no Brasil. Esta pessoa perdeu as credenciais e foi expulsa do país. Então fica aí na mesma medida, exata medida, um delegado da Polícia Federal Brasileira foi expulso dos Estados Unidos e apenas um representante do governo de Donald Trump Que arregada, meus queridos, para você que está ligado aqui na nossa programação. A Polícia Federal decidiu ontem, segunda-feira, devolver as credenciais de um agente americano, inicialmente punido como forma de resposta à expulsão do delegado brasileiro Marcelo Ivo, que atuou na detenção de Alexandre de Ramagem. Com isso, ele voltará a ter acesso ao prédio da sede da Polícia Federal em Brasília. Normalmente, o nome dele não foi divulgado pela Polícia Federal. A decisão veio após o Itamaraty determinar a expulsão de outro agente americano como medida de reciprocidade em nome do governo federal. Michael William, que trabalhava pelo Serviço de Imigração ICE, deixou o Brasil na quinta-feira, dia 23 da semana passada. Dia 23 passado, né? Na quinta-feira passada. Semana passada. Como o princípio da reciprocidade prevê na mesma proporção, contra abusivo houve entendimento do Brasil. É como eu estava falando, né? Lembra que no começo eu falei, né? Eu tinha não me atentado para esse assunto. Eles foram lá de forma para peitar o Donald Trump. Presta atenção. Aonde está a regada? Eles foram peitar o Donald Trump e tiraram 2. Ah, é? Vocês expulsaram 1. Nós vamos tirar 2 de vocês daqui. E aí o que acontece? Alguém deve ter aconselhado. E aí o governo de Lula mijou para trás, como eu falei, né? Deu aquela bela de uma arregada. Na tela do Abordo Notícias, mais uma bomba para você. Gente, o like, gente, ajuda. O Pix você não vai dar mesmo, pelo menos o like, tá? Pelo menos o like. Ajuda, por favor, dê essa moral aí, ajude esse canal, tá bem? É isso aí, minha gente. Tá? Ajuda, por favor. Tá bem? Olha só, faxina. Faxina afasta 8 ministros do Supremo da Venezuela que perseguiam a oposição. Essa notícia aqui, ela é bombástica. Os Estados Unidos estão fazendo uma verdadeira faxina na Venezuela. A faxina promovida no regime ditatorial da Venezuela pelo governo Donald Trump promoveu uma das mudanças mais significativas, na transformação do regime em uma democracia. Com a destituição de 8 ministros do Tribunal do Supremo de Justiça, o Tribunal Supremo de Justiça é o que seria, né, aqui o nosso STF. Todos envolvidos em decisões cruéis de condenações e perseguição a opositores do chavismo. Foram destituídos os agora os ex-ministros Michael Moreno, Elza Gomes, Edgar Gavidia, Carmen Alves, Henry Timauri, Malaquias Gil, Juan Carlos Hidalgo e Luiz Damiani Bustillos. Essa nova fase da Venezuela ocorre após a queda e prisão de Nicolás Maduro, que aguarda julgamento em uma penitenciária de Nova York. Desde então, os cúmplices da ditadura em diversas instâncias têm sido afastados para responderem pelos seus crimes. Agora chegou a vez desses integrantes do equivalente na Venezuela e também
no Supremo Tribunal Federal. Que é, né, a espécie, né, daquilo que se equivalente ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Homem de confiança de Donald Trump na Venezuela, o John Barrett, que conduz as providências, que está reorganizando o país. O principal símbolo do mandato da ditadura no Tribunal Supremo da Justiça foi o seu presidente Michael Moreno. Ele liderou iniciativas para blindar a ditadura dos crimes que cometia, incluindo prisões ilegais, tortura e assassinato, para além de censura da imprensa e também de perseguição de seus opositores. Ou seja, meus queridos, a Venezuela destituiu todo o seu STF. 8 ministros da Suprema Corte levaram o pé na bunda. São esses que ajudaram Nicolás Maduro a matar, a perseguir, que passaram pano para a ditadura, que aliviava a barra criminal de Nicolás Maduro. Foram lá, agora o governo americano simplesmente destituiu esses criminosos que deverão pagar pelos seus crimes. E aqui no Brasil, o PT fez um banner pedindo o Nicolás Maduro de volta à Venezuela. Nessa última reunião, nesse último congresso do PT, denominado 8º Congresso Brasil Justo, Brasil Justo que pede para um banner. O banner, para você ter uma ideia, o banner do Nicolás Maduro está maior do que o banner do evento, para você ter uma ideia. 8º Congresso Brasil Justo que pede a volta dessa imundícia desse ditador que deveria ser condenado à morte lá nos Estados Unidos. Los queremos de volta. É o que diz aí o banner, né? Uma hashtag. Quem é o vagabundo que quer Nicolás Maduro de volta à Venezuela? A não ser que voltar para a Venezuela para pagar também pelos crimes das quais esse casal deve ser acusado dentro da Venezuela. Além da condenação. Além da condenação. Lá nos Estados Unidos. Jesus amado, hein? Meu pai. Tá aqui, olha aí o PT. Material foi exposto em atos de solidariedade internacional, que recebeu representantes da Venezuela, da Palestina, da Cuba e também da Liga Árabe. Los queremos de volta. Quem? Maduro e a Cília Flores. Que coisa linda, hein, PT? Governo Lula destina 15 milhões à cooperativa do MST em São Paulo. A entidade já recebeu mais de 7 milhões da União na gestão petista. Olha isso daqui, minha gente. Aí o que acontece? Ô Fábio, mas o que tem a ver essa matéria com a anterior? Você sabe que é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco. Venezuela, quando era governada por Nicolás Maduro, recebendo, dando terra para MST. Eu até acho que deveria ir todo mundo para lá. Realmente deveriam ter ido, né? Todo mundo para lá. Engraçado, terra na Venezuela ninguém quer, pô. Mas aqui na região de Campinas, esses dias o MST... ou esses anos, né? Não deve ter um ano, 2 anos aí que o Tarcísio expulsou eles de lá. Estavam invadindo terras. Terra na Venezuela ninguém quer, pô. Agora uma terra que está há 400 anos, uma terra que é adubada, que produz, é fértil, que é cuidada há mais de 400 anos. Aí eles querem. É engraçado que é isso.
Muito bem, para você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver com a gente, sintonizados aqui no nosso canal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Há pouco estávamos falando da JBS, presta atenção, Donald Trump está explodindo tudo contra a JBS. Casa Branca diz que Estados Unidos investigam o preço da carne e que JBS faz parte de um cartel. É notícia de última hora que nós estamos destacando aqui para você que está acompanhando o nosso canal. O Conselho Econômico ou Conselheiro Econômico da Casa Branca, o Peter Navarro, afirmou que nesta segunda-feira, dia 27, o governo norte-americano está investigando os altos preços da carne bovina, de porco e também de frango no país, alegando que 4 grandes empresas, Cargill, JBS, Tyson Foods e National Beef, operam como um cartel no setor. Em entrevista à Fox Business, Navarro disse que empresas, 2 delas brasileiras, controlam as cadeias de produção, pois elas coletam dados de indivíduos e fazem monopólio dos preços. De acordo com o conselheiro, o nível de concentração dessas companhias reduz a concorrência e cria condições para a formação de preços que prejudicam tanto pecuaristas norte-americanos quanto consumidores. O Departamento de Justiça, o DOJ, na sigla em inglês, está de olho nisso, foi o que acrescentou. O DOJ anunciou em novembro de 25 uma investigação contra grandes frigoríficos que atuam nos Estados Unidos. Por volta das 13 horas e 40 minutos, horário de Brasília, o BDR da JBS recuava 2% na Bolsa de Valores sobre a guerra contra... aqui é outras coisas. Falando sobre o Irã agora. Mas tá aí então, a Casa Branca diz que vão investigar os preços da carne que a JBS S32 faz parte de um cartel lá nos Estados Unidos. Ou seja, isso não é normal, isso é fácil, né? Junta os maiores produtores, combinam o preço e aí, meu amigo, dane-se. Só que o governo de Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está de olho e JBS pode ser acusada de formação de cartel nos Estados Unidos para controlar o peso, né? O preço. Todo mundo se junta e diz, não, o preço da carne agora, o preço da picanha é $30. Ah, mas a semana passada era 25. Não, agora o quilo da picanha é $30. É desse jeito, e aí junta os maiores, né? E todo mundo pratica o mesmo preço. Quem é que vai questionar? O tramposo, né? Claro, né? Porque o homem tá de olho. Para você ligado na nossa programação, gente, ajuda o meu canal. Preciso da sua ajuda via Pix. Até agora ninguém colaborou. Vou até confirmar aqui. Exatamente, não tô errado não, 0 colaboração, já estamos para lá do meio do nosso programa e ninguém ajudou. Por favor, gente, qualquer valorzinho aí, dá uma moral aqui pro nosso programa, qualquer valor, você me ajuda demais. 11 95275 3898 para você colaborar, para você contribuir, para você trazer um valor aí que vai me ajudar aqui nessa luta. Não existe conteúdo gratuito. Alguém tá pagando. Lá na Globo, para você ter uma ideia, o Lula faz o Pix, meu amor. O governo, a Secretaria de Comunicação faz o Pix. Aqui não. Aqui somos só eu e você, meu cheiroso. Então me ajuda, por favor, dá essa moral aqui no nosso programa, colabore com o A Bordo, preciso da sua força. Polícia Federal manda cidadão tirar suposta crítica a Lula de sacada. A abordagem aconteceu em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Lá estava o cidadão, o Lula ia passar por ali, e aí o que acontece? Ele esticou uma frase dizendo ladrão. Só que ele não disse quem. Ele só colocou na fachada do prédio dele, ladrão. Isso foi o suficiente para que a Polícia Federal batesse a porta dele e falasse, cidadão, você pode retirar essa faixa? E ele disse, mas o que tem a minha faixa?
Ela não fala que o ladrão é o Lula, ela não fala que o ladrão é a Gleisi ou é o próprio governo. Ela não diz nada, ela só diz ladrão. E aí os agentes da Polícia Federal disseram: é melhor você tirar, porque daqui a pouco os meus superiores vão chegar, eles vão ser alertados que você foi avisado, que você foi alertado, e eles vão tomar medidas mais drásticas, mais contundentes. Ou seja, você está em casa de boa, você resolveu se manifestar, você colocou uma faixa, e aí o que acontece? Você recebe na porta da sua casa a Polícia Federal. Meu amigo, tira aquela faixa. Não vou tirar. E eles insistem. Tem o vídeo? Tem o vídeo da abordagem. Olha aí, na porta de casa, hein? O 121 isso. E o 141. Isso, o que tem? Não, então, a gente vai ter um evento aqui do presidencial, o senhor está ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Por dar um xingamento, ladrão. A gente vê as outras faixas. Tudo bem, você tem seu direito de manifestar, tudo. Não está xingando, não está sendo ofensivo, tudo. Então o que a gente pede carecidamente? Que o senhor possa se manifestar de uma outra forma, sem essa que o senhor está se manifestando. Entendi. Pode ser? Mas por quê? É minha opinião. Exatamente, foi como eu falei com o senhor. Está sendo ofensivo. Eu posso chamar o outro, ou sou ladrão. Não, mas eu não tô Você falando entendeu? quem que é. Sim, mas... Eu tô falando que o... Eu tô falando que o governo é... Eu não tô falando se Lula é, se Alckmin é, se Gleisi Hoffmann é. Eu tô falando que é. Mas eu não sou político. Não tenho afiliação a nenhum partido político. Não, eu sou um mero empresário, pequeno empresário. E você é de qual área, sabe? Eu era da área de marketing, sou da área de antecipação de recebíveis. Fintech. Não tem nada, eu não tenho nenhuma filiação em partido político. Eu sou um mero trabalhador, pago imposto pra cacete. Mais nada. Aquela dali, ó, por exemplo, ó, o colega tá falando, família honesta não aceita o PT, tá manifestando. Mas a minha, por exemplo, a minha manifestação não é contra a pessoa específica, é contra o governo, cara. Exato, mas quem tá lá no evento não pode entender. Mas pode entender, aí eles procuram o direito deles, entendeu? Mas então, a gente tá encarecidamente pedindo pro senhor que o senhor se manifeste de uma outra forma, porque não a dessa daí. Não, mas peraí. Eu não tô falando que nenhuma pessoa é ladrão, tô falando que o contexto inteiro é. Não dá, cara, pra aguentar mais isso aí, velho. Certo, mas... Eu não... Agora assim, se tivesse lá escrito lá, beleza, Lula ladrão. Beleza, você podia falar de mim. Se tivesse falado o chuchu de não sei o que ladrão. Eu não tenho... Ô, gente, a discussão segue. Aqui no começo, eu acho que eu não entendi errado. Um dos agentes da Polícia Federal até dá uma risada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí. Pode ser que eu esteja errado. Vamos lá. O que tem? Não, então, a gente vai ter um evento aqui do presidencial. O senhor está ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí... Ele deu uma risadinha. Ai. Os agentes da Polícia Federal estão explicando para ele, né? Olha, o senhor sabe, né? Vai ter um evento aqui, não é legal essa faixa. Aí ele diz, né? Não, é por isso que nós estamos fazendo. Aí o agente da Polícia Federal não se aguentou, né? É por quê? Porque o ladrão vai estar aí, meu. E o próprio cara da Polícia Federal se rachou o bico. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Polícia Federal mandou o cidadão, então, tirar a suposta... uma faixa, né, com suposta crítica a Lula de sacada. Meu Deus do céu, gente. O cara só escreveu isso daqui, ó, ladrão. Ele não colocou... Eu colocaria aquele L de vermelho, né? L de Lula, mas também é L de laranja e L de ladrão. Mas eu colocaria, não sei por que, o L de vermelho e colocaria uma estrela. Uma estrela o que é branca? Colocaria uma estrela vermelha lá dentro do O, né? Então tá aí, então. Ele só escreveu ladrão. Governo da censura, o que diz Flávio Bolsonaro, está com os dias contados. Se Lula achou que a faixa escrito ladrão era para ele, quem sou eu para discordar? Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu colocava e saía de casa. Aí eles teriam que subir para tirar ou arrombar a minha porta. Mas ele ficou em casa, não é? Mas ele foi, então, orientado a retirar a faixa escrito ladrão. Mas ele não citou nomes.
Mas o Lula não pode, né, estar num evento e na hora dele olhar assim, né, pra vizinhança, tá lá grandão, ladrão. Por quê? Vai tirar a concentração dele? Vai deixar o dia dele ruim? É isso? Ulala. Presta atenção, mais notícia bombástica aqui pra você. STF decide hoje se Malafaia vira réu por ofensas ao Exército. Defesa pede adiamento e questiona a competência da corte. Empate pode barrar a ação penal contra o pastor Silas Malafaia. Vixe, meus queridos, o bicho pegando, hein? Daqui a pouquinho eu vou retornar nessa matéria, porque sobre Lula ser ladrão ou não, né, eu esqueci de trazer um vídeo aqui, longo até, do Alan dos Santos, mas muito pertinente. Então daqui a pouco nós estaremos falando a respeito aí do Silas Malafaia. Comentário: Gordinho, você seria preso se tivesse colocado a faixa. Eu acredito também que seria, embora a faixa não faça referência faz referência, né? Mas não cita nomes. Presta atenção aqui no que diz Alan dos Santos. 12h44 do horário de Brasília. 11h44 no horário daqui de Orlando, na Flórida. E eu coloquei isso aqui pra vocês na tela. Aí eu pensei assim, vai trazer os trechos, né? Há registros? Não existem registros. Falei, como não existe? O nome do autor, inclusive, é esse aqui, ó, Marcelo Rubens Paiva. Eu li. Veja como é importante as pessoas entenderem que inteligência artificial é ferramenta, não é inteligência. É só raciocínio, não é inteligência, é raciocínio artificial. E é você que tem que começar a cuidar disso. É igual calculadora. E aí eu falei, não existe sim, ué? Tá sem áudio, hein, Alan? Tá sem áudio. Pronto, agora sim. Falei, existe sim, porque eu li o livro, e eu li mesmo. Ah, você tem razão, existe uma menção específica a esse encontro na obra do Marcelo Rubens Paiva. Eu falei, óbvio que existe, eu li o livro. No livro Não És Tu, Brasil, de 2006, Marcelo Rubens Paiva explora a história da guerrilha e da resistência à ditadura. Então aqui não é a história dos terroristas, né? É resistência, é tudo nomes e palavras bonitas, né? Embora o livro seja um romance histórico é uma ova, né? Ele é baseado em uma pesquisa profunda sobre o período e as conexões entre os revolucionários brasileiros e o governo cubano. Governo cubano? Então agora é governo cubano, governo norte-coreano, governo de Lúcifer, governo do inferno. Tudo agora é governo? Mesmo quando é Satanás, Lúcifer, Beelzebu, tudo é governo? O governo do prostíbulo. Peraí, meu irmão. Existe um livro que é colocado em ordens religiosas, chamado Regra de Vida. Regra de vida são as regras internas daquela ordem religiosa. Você tem regra de vida dos beneditinos, regra de vida dos franciscanos, regra de vida dos dominicanos. Aí daqui a pouco me aparece um grupo terrorista do Hamas e Hezbollah, e vai lá e vai chamar de regra de vida do Hezbollah. Eu falei, não, regra de vida não, amigão. Por isso tomem cuidado ao utilizar palavras que podem parecer similares. Inclusive eu escrevi um texto esses dias entristecido, que eu não queria ter escrito aquilo, refutando a doutora Ludmilla, quando ela comparou as pessoas que ela discorda na internet com o STF, e ainda salvaguardando as proporções. E aí eu mostrei que a proporção, mesmo salvaguardada, ela tem que ser própria. A analogia, ela pode ser não só desproporcional, como ela também pode ser imprópria. É óbvio que vocês em casa devem estar falando assim, pô, lá vem o Alex, papo de filosofia, mas é importante falar isso para vocês. A analogia tem sempre que ser proporcional e própria, ela não pode ser desproporcional e imprópria. Mas quem quiser ler o texto, está lá na minha conta do X. E aí tá aqui, Marcelo Rubens Paiva, sim, detalhou os encontros do Lula com Barbarroja, que é o chefe do Serviço de Inteligência de Cuba, ou seja, ele é da CIA, da KGB cubana, né? Aí sim vale a analogia, porque você está falando de serviços secretos. O livro aborda o treinamento de guerrilheiros brasileiros em Cuba e a logística montada por Manuel Pinheiro Losada para apoiar esses grupos, incluindo a LN de Marighella e o grupo VPR de Lamarca, que é o VAR Palmares. Vocês sabem quem que falava disso aqui, né, no Congresso Nacional, né? Vocês sabem qual é o deputado que ficava denunciando tudo isso aqui no Congresso Nacional? Por favor, coloquem nos comentários se vocês sabem qual é o deputado federal do Rio de Janeiro que ficava denunciando, né, isso aqui. Bolsonaro.
e dava entrevista pro Terça Livre denunciando isso aí. Vamos ver se vocês estão com a memória boa aí. Vamos ver se a galera tá com a memória boa. Qual era o deputado federal do Rio de Janeiro que ficava denunciando isso aqui? Eu falo isso com quase vontade de chorar, cara. Vocês acertaram. Jair Messias Bolsonaro, é por isso que ele foi eleito. Porque ele denunciava isso aqui que ninguém falava na imprensa. Mostrou que até o Roberto Marinho estava contra esses caras aqui. E fez a Globo se calar. Depois eu faço meu desabafo com relação a Jair Messias Bolsonaro, que esse homem precisa ser lembrado. Esse homem precisa ser não só amado, querido, mas resgatado. Ele está sequestrado pelas mãos do Estado. Porque ele denunciou isso aqui. Ó. E aí bota ali, conexão com Lula. Paiva, que é o autor do livro, não sei se ainda é, mas era jornalista da Folha de São Paulo, descreve a transição da esquerda brasileira da luta armada para a luta política. Gente, isso aqui é muito sério. É nesse cenário que o autor relata como figuras que sobreviveram à repressão, segundo eles, repressão, né? E novas lideranças como Lula acabaram herdando ou mantendo os canais de diálogo. Gente, canal de diálogo. Isso aqui não é canal de diálogo, tem nome próprio para isso. Comunicação clandestina. Vejam como tanto a inteligência artificial como os jornalistas, eles não dominam as palavras e começam a chamar ato terrorista de 8 de janeiro, manifestação do MST. Fulano atacou o Lula. Fulano criticou o Bolsonaro. São manipulações de termos que vocês precisam estar atentos. Quando uma pessoa sem querer perdeu o controle do carro, Deus me livre e guarde, numa fatalidade, e atropela, sei lá, um cachorro, uma pessoa, aí descobre-se que esse cara tem foto com o Bolsonaro, fulano matou. Aí quando é terrorista, carro atropela. São essas nuances que vocês precisam estar atentos. Canal de diálogo, deixa eu botar no mudo, porque isso é muito feio, a gente tá na hora do almoço, tá todo mundo almoçando em casa, vão entender, Canal de diálogo de Seul falei no mudo, né? Como se fala no Rio de Janeiro. E aí, a mágica, calma com palavrão, ó. E aí, canais de diálogo, não é canal de diálogo, não. É comunicação clandestina criminosa, com Cuba, que foram estabelecidos originalmente por nomes como Marighella e articulados por Pinheiro. Barbaroja como elo. No livro, Pinheiro, que é o Barbaroja, é retratado como o guardião dos segredos. E o principal o principal ponto de contato, Marcelo Rubens Paiva descreve como Lossada foi o elo fundamental que conectou as gerações de guerrilheiros, como os que conviveram com Marighella, aos novos líderes sindicais e políticos que emergiam no Brasil nas décadas de 80 e 90. Tá aí. Ou seja, ele reconheceu que quando o Lula criou o Foro de São Paulo, ele estava sob orientação do serviço secreto de Cuba. Isso aqui é bizarro, Ramais. Mas assim, bizarro ao extremo. É dessa maneira que eu estou descrevendo Lula, Barbaroja e o serviço secreto de inteligência cubano. É dessa maneira que eles retratam você, eu e o governo americano. O Alan é da CIA, Ramais é da CIA, fulano é da CIA. Mas a gente é da CIA, a gente só se fode. Aí não, hein? Meio-dia. Pois é, meus queridos, é isso aí. Então, nós estávamos comentando antes, né? Só para você entender um pouco as relações de Lula com ditadores, com assassinos, com guerrilheiros e também os psicopatas, né? Nós estávamos falando aí, um cidadão colocou uma faixa em casa e aí o que acontece? Onde ele dizia ladrão, ele nem colocou Lula. Então, e o prédio é em frente, onde o Lula estaria realizando um evento. A Polícia Federal foi lá, bater na porta. Tira essa faixa. Não pode, não vou. Não, tira. Tira que é melhor para você. Já no STF decide hoje, nesta terça-feira, que se Silas Malafaia vira ou não réu por ter chamado os generais de covarde. Vamos lá, vamos acompanhar. Conseguir abordar mais temas contigo, né? Aproveitar a sua vinda aqui ao Acorda Metrópolis. Vamos pular de assunto para o Silas Malafaia,
porque a primeira turma vai decidir hoje se o pastor será réu por falas sobre generais do Exército durante manifestação bolsonarista há um ano, em abril de 2025, lá na Avenida Paulista. O que a gente pode esperar desse julgamento, Mano? E também acho que dá pra gente contextualizar, porque são tantos assuntos envolvendo o meio do judiciário aqui brasileiro, e esse acho que estava um pouco esquecido aí, claro, talvez para quem acompanha o Silas Malafaia não, mas explica pra gente, né, que processo é esse e o que pode acontecer hoje. Nath, lá em 2025, você vai lembrar comigo, acho que a gente até comentou em algumas ocasiões aqui, houve uma grande manifestação na Avenida Paulista, né, uma manifestação em apoio aí aos bolsonaristas, né, a Jair Bolsonaro. E nessa ocasião, Silas Malafaia discursou em cima de um carro de som ali, e ele chamou alguns generais, né, de 4 estrelas, de cambada de frouxos e covardes. Essa situação rendeu aí a ele um processo no STF, né, e aí ele foi denunciado, amplo lastro probatório aí, e aí ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e hoje esse caso chega ao Supremo, a primeira turma do Supremo Tribunal vai julgar se ele vira réu, né, ou se o caso vai ser aí arquivado. Silas Malafaia é acusado dos crimes de injúria, calúnia e difamação. A denúncia, né, essa primeira reclamação foi feita pelo comandante do Exército, General Tomás Paiva. A denúncia foi aceita pela a Procuradoria-Geral da República, denunciou Silas Malafaia, e agora o Supremo Tribunal Federal julga se vai aceitar essa denúncia. Esse caso estava sendo julgado em plenário virtual, Nath, e o ministro fez um pedido de destaque. Esse pedido de destaque, ele leva o caso ao plenário, né? E ao chegar ao plenário, zera tudo que já tinha sido ali, tudo que já tinha acontecido no plenário virtual. Então, hoje, na primeira turma, os ministros vão votar novamente, né? Eles vão ali expor as opiniões deles, vão dar os votos, vão falar aí por que acredita que Silas Malafaia deve virar réu ou não, né? Muito bem, aí segue, né, o papo aí das meninas. É fato, meus queridos, que o STF vai decidir se o Malafaia vai se tornar réu por ter chamado os generais de covardes. O Malafaia, né, desse jeitão dele, há um tempo atrás, muitos ainda questionavam, né, mas o porquê que nada acontece com o Malafaia? O porquê que nada chega no Malafaia? Chegou, não é? Chegou. Moraes mesmo já mandou, né, a Polícia Federal dar um baculejo no Malafaia, e agora, né, os generais estão aí, será avaliado se ele cometeu injúria ao, né, chamar os generais aí, então, de covardes. E o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes, a Procuradoria-Geral da República, anulou uma investigação por homofobia. Por quê? Porque ele se retratou. Para você ligado aqui comigo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, gente, e ativar as notificações e ajudar o nosso canal. Precisamos de você. Dê uma força pra gente aí, por favor. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Muito bem, meus amores, você de todo o Brasil curtindo o nosso programa, estamos por aqui recebendo você. Não tivemos nenhuma colaboração, faz tempo, hein, que a gente encerra uma live ou um vídeo sem nenhuma colaboração. Se você puder ajudar, se você puder colaborar com o nosso canal, eu ficaria feliz, né? Você, afinal de contas, é a única live do dia.
Eu não tô fazendo mais a live às 23, então a sua colaboração me ajuda aqui no dia a dia, me mantém no ar, nessa luta constante pela informação, por te trazer a verdade, por buscar comentários, comentaristas, né, que trazem, que estão preocupados com a informação e não trazer aqui esses jornalistas, tá bem? Então, gente, dá uma moral aí, dá um trabalho pra caramba, né? A gente entra numa choradeira aqui pedindo like, ninguém dá. A gente entra numa choradeira pelo Pix, ninguém ajuda. É desanimador, tem hora, tá bem? É de desanimar mesmo. E aí, o que acontece? Depois, né, as pessoas, não tem canal de direita, porque só a esquerda tá dominando tudo, e porque não sei o quê, fica reclamando. Mas também, na hora que tem um canal que tá aqui, falando a verdade, o YouTube não me deixa crescer. O YouTube, pra mim crescer, eu tenho que sentar a madeira aqui no Alexandre de Moraes. Aí falar de Alexandre de Moraes, aí o YouTube, o algoritmo entende, aí vai de boa. Depois quem pode se lascar sou eu, né? Então ajuda, gente, colabore com o meu canal, preciso de você, tá bem? 11 95275 3898 para você abençoar, para você fortalecer o nosso canal. O João Carlos, ele escreveu, para de pedir. Não posso, meu querido. Não posso, porque senão aí eu tenho que parar. Aí eu não, né, eu tenho que parar de vir aqui fazer esse programa, tá bem? Eu não quero parar, é por isso que eu peço, tá bem? É por isso que eu peço. Porque se for depender do que o YouTube me paga, eu já tinha parado, há muito tempo, tá? O problema, eu não sei o que é, se é o horário, se é outra turma agora de dia. À noite a galera ajudava mais, aí eu parei de fazer à noite e a galera do dia, dane-se, né? Ligou um dane-se aí pro gordinho. No Abordo Notícias, o jogo é jogar. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Isso ajuda demais.